Olá, hoje nós vamos iniciar então o uso de parênteses nas operações de adição e subtração. Então, geralmente, para não confundir ou sobrepor sinais, escrevemos os números entre parênteses. Vamos ver aqui alguns exemplos. A leitura do número entre parênteses é da seguinte maneira. Você nunca num texto que você está lendo, você lê os parênteses, você não vai ler menos, abre parênteses, fecha parênteses, né? Você não lê os parênteses. Então, você vai ler de que maneira? Essa representação aqui, menos, daí tem entre parênteses o número menos 4, você lê menos, menos 4. Observe essa leitura. Você leu um sinal seguido do outro, ó. Menos, menos 4, e uma coisa que tem que observar, porque vai ser usado depois para as operações. Então, quando tem um número dentro do parênteses e um sinal do lado de fora desse parênteses, tá? A gente tem as operações de adição e subtração com parênteses. Então, observe aqui, tem menos, menos 4, menos, menos 7, menos, mais 1, mais 6, mais, menos 2 e etc. Então, nas operações de adição e subtração, não é conveniente deixarmos os parênteses, pode haver problemas. Para eliminar os parênteses, então, a gente vai usar o jogo de sinais, tá? A gente vai eliminar os parênteses para fazer as contas de mais e de menos, adição e subtração. Então, observe essa conta aqui, 3 mais o menos 8 está entre parênteses, então quer dizer aqui o quê? 3 mais menos 8. Mas qual será o resultado dessa conta? Como que eu vou saber? Olha aqui o mais menos 8. Será que é mais ou será que é menos essa conta? Como saber se vai ser mais ou se vai ser menos? Então, vamos utilizar então o jogo de sinais para resolver aquela situação, aquele mais menos. O jogo de sinais nada mais é que um conflito de sinais. Os sinais estão brigando, como esses dois meninos aqui que vocês devem conhecer, né? Então aqui, ó, mais e o menos estão brigando para ver quem vence, quem que fica, quem que é que vai fazer a conta. Então vamos ver o que é o jogo de sinais então. Primeiro, quando a gente tem um conflito de sinais, entre parênteses um sinal e fora um outro, mais e mais. O resultado desse jogo de sinais, desse conflito, é mais. Quando eu tenho aqui menos, menos, eu tenho resultado mais também. Quando eu tenho mais, menos, resultado menos. E quando eu tenho menos, mais, resultado também é menos. Resumindo isso aqui, quando a gente tem entre parênteses o conflito de sinais, os sinais iguais dá positivo, ó, mais, mais e menos, menos, e os sinais diferentes vai dar negativo o resultado do jogo de sinais. E aqui quem venceu essa batalha, então, mais e menos, quem ganhou foi o menos, né? Então, aqui o resultado é menos desse conflito. Então, aquela continha de antes, 3 mais menos 8, aqui tem o conflito de sinais, ó. O sinal fora, o sinal dentro do parênteses. Teve um conflito, mais e menos dá menos, então vai ficar assim, ó, 3 menos 8. Esse mais e menos aqui vira menos, então vai ficar menos 8. O que significa 3 menos 8? Volta na aula de adição e subtração se você não lembra. 3 eu tenho 3, menos 8 gastei 8. Se eu tenho 3 e gastei 8, eu vou ficar devendo. Vai faltar dinheiro, faltar 5, então menos 5. Vamos para mais exemplos agora. 7 menos menos 5. Aqui eu tenho um conflito de sinais, um jogo de sinais, né? Vai ficar mais. Menos menos é mais, então vai ficar 7 mais, que aqui o menos menos se transforma em mais, 5. Que dá 12, positivo, né? 7 mais 5, 12, uma conta normal. Menos 3 mais menos 10. Aqui tem outro conflito de sinais, ó. Faz o jogo de sinais para saber o resultado, vai ficar menos 3
Esse mais menos vira menos 10. Aqui, devo R$3. Devo também R$10. Junta as dívidas, vai continuar devendo R$13. Então, menos 13. Aqui mais um jogo de sinais. Menos 3, menos mais 2. Aqui tem um conflito de sinais. Observe que o começo aqui, ó, o menos 3 está entre parênteses, mas não há nada antes do parênteses aqui, ó. Então é só tirar o parênteses, colocar o menos 3. E aqui tem o conflito de sinais menos mais, que dá o resultado menos. Aqui é a mesma coisa que a de cima, devo 3, devo 2, total da dívida 5, negativo, então. Agora, menos 7 mais 5. Aqui tem um conflito de sinais, mais, que dá mais. Então, mais vira 5. Então, devo 7, que é o menos 7, não mudou o sinal, porque não tinha conflito, não tinha nada ali de jogo de sinais. Mais 5, estou pagando. Devo 7, pago 5, vou ficar ainda devendo 2. Agora vamos com 3 números. Como faz com 3 números? Parece ser bem mais difícil, né? Mas vamos observar. O mais 9, ele não tem nada na frente, está entre parênteses, mas não tem nenhum sinal na frente do parênteses. Aqui, ó, menos tem um conflito de sinais, ó, menos. Aqui o mais menos também tem um conflito, então eu tenho que tirar dos parênteses fazendo os jogos de sinais aqui, ó. O mais 9, ele não tem sinal na frente do parênteses, então não tem jogo de sinais, é só tirar. Número positivo não precisa continuar com o mais na frente, né, no começo. Daí aqui esse menos vira mais 10, e esse mais menos vira menos 1. É só fazer 9 mais 10, que dá 19, menos 1, que dá 18. Pronto. Agora no livro, aqui tem os exercícios do livro que vocês vão fazer. Eu vou colocar ali depois, mas quem quiser anotar agora já pode, tá? Esses exercícios do livro. Eu vou fazer o exercício 5, 2 exemplos da página 50, e vou fazer o exercício 3 da página 54. Então vamos começar com o 5. Eu vou fazer a letra A do exercício 5 do livro de vocês, o 7º ano. Então aqui, mais 27 está entre parênteses. Daqui, mais 13 tem um conflito de sinais, mais. E mais menos 28 também tem um conflito de sinais. Vamos tirar e eliminar os parênteses primeiro. Mais 27 não tem nada na frente, não tem conflito. Só repetiu 27, então, sem sinal, porque o positivo não precisa aparecer sinal no começo. Mais aqui dá mais 13. E mais menos dá menos 28. Só somar 27 com 13 dá 40, né? Menos 28, 12. Então a resposta dessa conta, a letra A da 5 é 12. Agora a letra G, olha que comprida a letra G, parece enorme essa conta. Vamos ver onde que tem os conflitos de sinais. Aqui no comecinho, ó, não tem sinal na frente do parênteses. Aqui não tem conflito, então. Onde tem? Aqui, ó, mais menos, né? Sinal fora e dentro do parênteses, tem um conflito. Aqui também mais menos 45, outro conflito. Aqui mais menos 92, outro conflito. E aqui mais 250. Então agora vamos tirar todos os parênteses. O menos 73 vai ficar ele mesmo, menos 73, que não tinha conflito. O mais menos, conflito mais e menos, quem ganha é o menos. Então, menos 22. Mais e menos aqui de novo, conflito, ganha o menos. Mais e menos de novo, ganhou o menos 92. E aqui o mais dá 250 positivo. Observe, menos 73, menos 22, menos 45, menos 92, são 4 dívidas. Você está devendo esses 4 valores aqui. Então, você vai juntar todos eles para ver quais são as suas dívidas. Junta tudo somando os valores e repetindo o sinal de menos, porque você está somando dívidas, tá? E daí, mais 250, devo 232, pago 250, eu fico com 18, porque eu paguei mais o que estava devendo. E agora o exercício 3 da página 54. É um probleminha, ó. No restaurante em que Cláudia trabalha,
A temperatura no interior do freezer é de menos 9 graus Celsius. E a temperatura fora do freezer é 22 graus Celsius. Qual é a diferença? A diferença é uma conta de menos entre a temperatura interna e a externa do freezer. Para saber a diferença, vamos colocar primeiro a maior temperatura 22, né? Daí, diferença é uma conta de menos, vai vir esse sinal de menos aqui, ó, 22 menos. E que número que eu vou diminuir? A temperatura do freezer. Então, menos é da diferença. Entre parênteses, para não ficar um sinal em cima do outro. Menos 9, que é a temperatura interna do freezer. Agora tem um conflito de sinais aqui, ó. Menos, menos, ó. Menos a diferença e menos o menos 9, que é a temperatura. Dá mais, 22 mais 9, 31 graus Celsius. Então, é a solução. E isso é o uso dos parênteses nas operações de adição e subtração.